Vamos iniciar hoje uma nova série com conteúdos aleatórios, ou seja, não serão feitos dia após dia, mas sim publicados em dias diferentes, sequencialmente, porém todos estarão juntos e disponíveis em uma nova playlist criada para este fim específico. Vamos entender de uma vez o nosso passado para enfrentarmos conscientes o que virá pela frente. A partir de hoje também, ao final de cada vídeo, haverá uma mensagem especial para você em um message card. Nós iniciamos um pequeno estudo sobre o livro que deu origem ao conhecimento da espécie cujo verdadeiro nome não sabemos, mas foram chamados pelos antigos sumérios por Anunnaki, aqueles que desceram dos céus. Há quem discorde da tradução e diga que o verdadeiro significado seria entre povos, por serem espécies viajantes entre galáxias, híbridos, de forma que são similares aos que aperfeiçoaram os seus códigos genéticos de forma consentida. São tanto uma espécie como a outra colonizadores, pesquisadores, manipuladores, bélicos, territorialistas, entre muitas outras coisas. Como espécie humana, nós podemos mudar de humor em questão de segundos, mas isso não significa empatia. No caso de tais seres, o primeiro grupo possui empatia no sentido de: se me beneficiar, problema não há. E o segundo grupo é totalmente desconectado da fonte. De acordo com Sitchin, quem nos visitou no passado foi um povo extremamente mais desenvolvido do que nós. Ele usa como âncora, na linguagem original, para apoiar o seu trabalho, o Antigo Testamento. Dentro de cada cultura, sabemos que existem livros sagrados que foram usados para dar origem ao primeiro tripé do sistema, o religioso. Hoje, vemos várias ramificações na superfície do planeta e não é algo que una a nossa espécie, pelo contrário, nos desune e nos divide, porque cada crença difere da outra e seus seguidores adquirem um certo radicalismo. A minha crença é a certa, a sua está errada. Então, Sitchin promete identificar o planeta, de onde vieram tais seres, e tudo isso vem por causa das descobertas das tabuletas sumerianas. Ele dedicou a maior parte da vida em traduzi-las. Entretanto, os Anunnaki não foram os únicos que nos visitaram. Diversas outras espécies estiveram aqui nos nossos primórdios. Sitchin escreveu: vejam bem, todas as religiões antigas foram baseadas no conhecimento e na veneração. Venerar alguém significa adorar. Portanto, na veneração do 12º planeta, membro do nosso sistema solar. Temos aí a confirmação da manipulação sobre os humanos nesta área específica, transformando tais seres em deuses. É claro, algo muito conveniente, porque eles aceitaram a nomenclatura até hoje. Porque nas diversas religiões onde estão, possuem nomes diferentes, mas são os mesmos seres da antiguidade. Portanto, ponto 1. Tais seres não foram exclusivos em visitar este planeta. E ponto 2. Eles não são nossos criadores, tendo em vista que o nosso DNA evidencia a presença de 22 espécies diferentes da humanoide. Sitchin apresenta esses seres interessados e ativos em relação ao amor, como seres ciumentos, focados em conquistas, disputas. Então, nesta pequena introdução a esse estudo que faremos juntos, afirmamos que eles fizeram manipulações diversas em nosso DNA, que vamos mostrar ao longo dos vídeos. Algo que aparece na série de ficção Star Trek
Parece real, porque a primeira regra entre as civilizações mais avançadas na galáxia é: nenhuma espécie mais avançada deve interferir na forma de evolução de uma outra espécie que ainda está no processo de. Portanto, eles violaram a nossa condição e por causa disso somos o que somos hoje. Temos o sistema por causa deles, ou talvez porque resolveram deixar um grupo cuidando do resultado da pesquisa genética, sabendo que no intraterra havia outra espécie bélica e totalmente não empática. Já eram oponentes conhecidos em alguns tempos galácticos. Alguns dizem que Enki amou a humanidade, quando Enlil decidiu exterminar todos. Mas essa ideia é estranha, esse conceito é meio deturpado, porque na verdade ele não quis colocar fim, foi ao projeto que ele mesmo participou, junto com Nihursag. Eles fizeram algo, um experimento genético que deu trabalho, e usaram seus próprios códigos genéticos. Ele apresenta fatos históricos, o Sitchin, como contos, mas ele foi um escriba, como foi escolhido Abzu para escrever o livro perdido de Enki. Através dos seus livros, o tema ganhou notoriedade e seguidores em todo o mundo, e na verdade gerou mais perguntas do que respostas. Nós vamos entrar juntos nessa pesquisa para descobrir quem são esses seres híbridos e por que eles acham que representam o reino do céu. Mesmo sendo um vídeo série inicial, inserimos aqui mais um perguntas e respostas com Alex Collier. A pergunta foi: como os Anunnaki, híbridos, reptoides, interagiram com os humanos? Existem, por acaso, fotos deles em algum lugar, em algum livro? O Alex respondeu: bem, os Anunnaki eram dois grupos, os que vieram de Orion, humanoides e reptoides, e outro que veio de Sirius B, ok? Eram tribos que se juntaram em um acordo e tem acontecido muitas interações entre as espécies, em Orion particularmente. Existem muitas espécies e culturas diferentes e algumas não podem interagir fisicamente com humanos, porque é impossível. Mas algumas tribos existem com humanoides e reptoides. E é assim que tem sido feito há muito tempo. Há também muitos geneticistas e eles se juntaram para ter soluções no caso de surgir alguma doença entre eles, no caso de precisarem corrigir algo neles. Até algumas tribos se tornaram mais fortes através dessas experiências genéticas ou apenas reforçaram o que já possuíam, aprimorando a espécie. São como super soldados, com uma genética diferente para nós. Nisso nós somos bebês. Várias espécies fazem isso há milhares e milhares de anos. Por exemplo, a maior parte da vida aqui veio de outro lugar. Golfinhos, baleias, pássaros, alguns animais vieram de ambientes totalmente diferentes e foram adaptados a este planeta a partir de uma única célula. Foram colocados aqui para que sobrevivessem. A diversidade da vida aqui foi criada com um propósito. E eles foram alterados para estarem aqui. Vieram de ambientes que não podemos imaginar. Ele termina de responder sem mencionar nada sobre fotos, se existem em algum lugar ou não. Se desejar, continue conosco, acompanhando esta nova série. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria, discernimento e principalmente muita
da verdadeira luz.